Os portugueses desenvolveram todo um aparato político, econômico e militar, que lhes garantiu o controle sobre africanos e americanos aprisionados num sistema de escravidão que foi abolido há exatos 132 anos. Tal poder e influência sobre o comércio de pessoas deu origem ao que chamamos de sistema colonial, que durou do século XVI ao século XIX. Diante desse sistema, que obrigava as pessoas escravizadas a trabalharem longas jornadas na lavoura, era preciso desenvolver estratégias para manter os cativos sob comando. E assim, foram criadas várias técnicas e instrumentos para castigarem escravos. E não se tratavam de excepcionalidades, mas direitos dos senhores e práticas costumeiras. Sendo assim, vamos conhecer 7 práticas punitivas mais comuns que foram aplicadas aos escravos no Brasil. Palmatórias. Feita de madeira, foi considerado um instrumento educativo muito conhecido na tradição e cultura brasileira, sendo utilizada inclusive em colégios em tempos mais recentes. Essa prática se tornou bastante corriqueira, na qual consistia em dar pancadas com esse instrumento nas palmas dos escravos. Engana-se quem pensa ser uma punição leve. O castigo provocava violentas equimoses e ferimentos nas mãos e pés dos escravizados. Gargalheira ou libanto. Era um instrumento que prendia o pescoço do escravo numa argola de ferro, com uma haste ultrapassando o nível da cabeça. Essa haste poderia terminar com um chocalho em sua extremidade, para dar o sinal quando o escravo andava, ou com as pontas retorcidas com a finalidade de prender-se aos galhos das árvores para dificultar a fuga pelas matas. Açoitamentos. O principal castigo eram os açoites, costume este incorporado ao Código Penal do Império. Nas grandes cidades eram feitos publicamente nos pelourinhos, que eram colunas de pedras erguidas em praça pública. As condenações eram anunciadas a partir de rufos de tambores, para criar um grande público para assistir à cena. O escravo permanecia nu diante a multidão enquanto era castigado e todos aplaudiam durante o processo penoso de sofrimento. Vira-mundo. O vira-mundo era um instrumento de ferro. Sua finalidade era prender os pés e as mãos, de maneira que a mão direita ficasse junto ao pé esquerdo e a mão esquerda junto ao pé direito, impedindo completamente qualquer movimento e os deixando em posição extremamente desconfortável. Cepo. O cepo consistia em um grosso e pesado aparato de madeira maciça, preso a uma corrente que prendia-se ao tornozelo do escravo por meio de uma argola. Anjinhos. Os anjinhos eram instrumentos de suplício. Eles prendiam os dedos polegares das vítimas em uma peça de ferro que se comprimiam lentamente através de uma chave, levando ao esmagamento dos dedos. Esse tormento normalmente era empregado para a obtenção de confissões. Máscaras. As máscaras de ferro eram um instrumento fechado atrás da cabeça por um cadeado. Na frente há pequenos buracos. A justificativa para o uso desse método era evitar o furto de comida e eliminar o vício em cachaça, podendo o escravo comer e beber apenas quando autorizado. Esse instrumento poderia cobrir todo o rosto ou apenas a boca. Podemos observar que ao longo do período escravocrata, o ser humano demonstrou sua criatividade sádica quase que inesgotável para oprimir milhares de africanos escravizados. Além desses instrumentos e métodos, haviam milhares de outras formas de castigar o corpo e a mente. A própria compra e venda de pessoas os separa de suas famílias. A viagem pelo Atlântico, transportando centenas de pessoas amontoadas nas embarcações por meses, era uma grande tortura. Os que não resistiam eram lançados ao mar. Além da aplicação de sal e limão nos ferimentos, amputações, estupros e pena de morte legalizada.